Olá, gente, boa noite. Eu sou Giulia, integrante da PASCOM, e hoje estaremos aqui no ciclo de palestra, que o nosso padre vai falar sobre o livro de Deuteronômio. Vou passar as palavras para ele agora, tá bom? Boa noite a todos, ótima palestra. Benção, padre, sua benção. Professor Júlio, boa noite a todos. Nos acompanhem aí pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade aí a mais uma noite aí de formação, né? Entre esse mês de setembro, que é proposto aí a temática bíblica dentro da CNBB, com a questão toda voltada para a formação, e temos essa proposta, né, que foi colocada para nós no livro de Deuteronômio, que tem assim um apelo, né, desse capítulo 15, né, assim do versículo de Deuteronômio, versículo 11, né? Abre a mão em favor do teu irmão, né? E vamos meditar assim uma introdução a esse livro hoje para assim estarmos meditando, né? Então eu vou aguardar aí as pessoas desde já. Boa noite a todos que vão nos acompanhando e vamos estar meditando aí esse dia, essa oportunidade de conhecer um pouco, né, a Bíblia, né, porque ela é um conjunto de livros, né, e assim temos essa oportunidade de viver um pouco aí, conhecer também esta experiência para todos nós, né. Então, quero desde já agradecer a todos da PASCOM ao longo desse mês, né, e todos aqueles que se empenharam, seminaristas, que vieram nos ajudar e contribuir um pouco com partilhas, e vamos aí estar meditando um pouco. É lógico que não profundamente, né, até porque a gente não está fazendo um estudo profundo do livro do Deuteronômio, até porque aí precisaríamos de muito mais tempo para estar realizando, mas espero dar aqui uma contribuição, né, para que todos possam ter uma noção e ajudar aí na leitura de todo o livro para conhecer um pouco mais, tá bom? Então, desde já, uma boa noite a todos e vamos dar início, né, a essa formação desta noite, tá bom? Então, aqueles que, porventura, né, tiverem alguma pergunta depois, dúvidas e tudo mais, podem, né, assim, deixar aí. A Júlia vai estar moderando um pouco isso aí, vai estar colhendo toda a questão das perguntas. Então, vamos estar vivendo aí esse momento. Pedir a graça de Deus que possa nos acompanhar nessa noite. Vamos começar pedindo, assim, a graça do Senhor que venha nos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito nesta noite sobre cada um de nós, para que possamos meditar e aprofundar o conhecimento da vossa palavra. E assim, nesta noite, possa proporcionar cada vez mais mergulharmos na experiência de conhecer este livro proposto pela tua igreja aqui no Brasil. Pedir a tua graça para que nos conduza cada vez mais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, nosso Senhor. Amém. Te pedimos, Senhor, também assim, a intercessão da Virgem Maria, ela que, por excelência, guardou a sua palavra, zelou e fez com que cada vez mais contemplasse os mistérios da salvação em sua vida, possa ela nos auxiliar com a sua materna intercessão para que possamos também, ao meditarmos a tua palavra, possamos contemplar os teus mistérios e deixar-nos conduzir cada vez mais no caminho de nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar início aí, então, esse momento, né? Vou estar aí compartilhando com vocês, né, alguns slides para estar assim, nos direcionando nesse estudo, essa introdução um pouco esse dia ao livro de Deuteronômio. Lembro que é uma introdução, não é um estudo aprofundado, então a gente vai estar aí, né, conhecendo um pouquinho e tendo uma noção geral desse livro que tem uma riqueza insondável e uma grande importância para todos nós, tá bom? Então, desde já, boa noite a todos vocês que nos acompanham e vamos dar início aí. Pode pegar qualquer coisa, papel e caneta, se vocês quiserem anotando, e também a Bíblia para a gente estar meditando aí um pouquinho nessa noite. Bom, primeiramente nós precisamos entender que o livro de Deuteronômio ele faz parte, né, dentro de um bloco de livros de suma importância, tanto para nós, cristãos, mas anteriormente aos judeus, né, o povo de Israel. Então, dentro dessa experiência do livro do Deuteronômio, ele faz parte, né, assim, durante muito tempo, os pesquisadores trouxeram isso como raiz, a chamada Torá, o livro da lei, e também, né, colocado assim como o Pentateuco. O Pentateuco, né, são 5 primeiros livros das Escrituras que nós temos. Hoje, nós temos a Bíblia em forma de um livro. Antigamente, né, na época, né, do povo de Israel, quando foram assim colocadas as escritas, né, nós víamos os rolos, que era assim chamado. Então, os 5 rolos que é colocado para nós assim, ou 5/5 da lei, que traz para nós esta experiência e esse conteúdo, né, esses títulos que trouxeram para nós. E, lógico, por ser 5 livros, eles estão conjuntamente ligados nessa experiência de nos conduzir, né, numa unidade, de certa forma, podemos dizer assim, embora cada um traga uma história própria, mas caminhando, né, todos eles, esses 5 livros, né, que trazem para nós o Gênesis, que traz toda a experiência da origem do mundo, o surgimento do ser humano, a questão da origem do pecado, né, ali a primeira experiência dos antepassados patriarcas, né, do povo de Israel, a primeira aliança feita por Abraão, Isaac, Jacó e José, né, que traz assim toda uma experiência rica, né, da origem narrativa da humanidade. E, consequentemente, né, nós temos aí dentro do Gênesis toda essa realidade onde nós vemos como foi a criação do mundo. Lógico, lembrando que a história que nós vemos dentro da Bíblia, ela não é uma história propriamente dita igual a nossa que temos nos conceitos modernos, mas a história que nós temos é uma história religiosa. Então, ela tem um cunho teológico. Então, cada livro tem a sua teologia por trás, tem um contexto histórico, tem toda uma questão cultural que nós precisamos sempre levar em conta. E o livro do Gênesis ele tem essa, assim, estou dando muito genericamente, né? Tem essa realidade de nos introduzir como foi os primórdios da humanidade, como surgiu a realidade do pecado, a origem do mal, também toda a realidade do princípio dos patriarcas, a aliança de Abraão e a continuidade dessa bênção até criar o povo de Israel que vai com José sendo assim cada vez mais um povo que cresce no Egito, que se torna escravo. Depois temos o livro do Êxodo, né, que traz para nós a questão da experiência de Israel, que depois de ser liberto da escravidão, né, do Egito, tem essa saída, o cunho, né, o êxodo, né, a saída, a marcha pelo deserto, que é uma das marcas e características do povo desse primeiro momento para o encontro de Deus no Sinai, e Monte Sinai, onde o Senhor constitui a aliança, né? Então,
nós podemos ver que a caminhada, né, de Israel, da saída do Egito, pelo deserto, na chegada e permanência no Monte Sinai, que fica assim durante muito tempo, e, consequentemente, né, assim, as prescrições, a lei que é colocada ali. E também, né, o livro do Levítico, que tem assim a chamada Lei da Santidade, que onde Deus vai trazer todas as narrativas históricas, trazer o coração da lei de Deus, trazendo justamente a questão das prescrições do sacrifício, a investidura do sacerdote, a questão das prescrições do puro e impuro, e por aí vai, a lei da santidade, né, e assim o apêndice do código também. O livro dos Números traz para nós a preparada para deixar o Sinai, né, que assim Israel tem, né, dentro dessa experiência, né, o caminho que o povo tem, né, do Sinai até o Jordão, e depois os acontecimentos na terra de Moabe, né, e a peregrinação do povo durante todo esse período que acontece lá do Êxodo, mas com o pecado do povo, do bezerro de ouro, que consequentemente acarreta nessa experiência de um êxodo, né, que é uns 40 anos que o povo peregrina no deserto, culmina no Deuteronômio, como se fosse o último dia, e é o que nós vamos ver um pouquinho hoje, dentro dessa realidade que nós vamos propor dessa introdução desse dia. Então, vamos começar vendo aí os slides, e assim, vamos caminhando aí para ver um pouquinho, entender esse conteúdo. Eu só fiz essa breve introdução, né, do Pentateuco, dos livros, justamente para a gente ter essa contextualização na nossa cabeça, tá bom? Então, a gente começa aí, né, por esse primeiro momento da introdução ao livro do Deuteronômio, né? E aí, logo nesse primeiro slide, vai passar, Júlio? Eles estão dando para todos verem aí. Logo, isso. Amplia ele aí. A exibição. Não, bota a exibição. Aí para você. Bom, da onde surge o livro do Deuteronômio? Normalmente, todos os livros, né, isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente, eles carregam o nome daquilo que é o sentido dele, né? Se pegarmos a Bíblia, no capítulo 17, né, aí vamos ver no versículo 18, justamente o que está escrito aí, para trazer para nós aonde está escrito e o porquê, né? Vemos assim: quando subir ao trono, e a tradução de Jerusalém, ao trono real, ele deverá escrever no livro para o seu uso uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes e levita. Uma cópia desta lei, né? Então, assim, é justamente essa realidade do Deuteronômio. O Deuteronômio, como vemos aí, é justamente o quê? Né? Ela vem desse nome justamente do grego, né? Porque o termo do hebraico, Edebarim, que vem não dá esse cunho da segunda lei, né, como nós ouvimos falar, mas o Deuteronômio traz para nós essa segunda lei, Deuteronomos, né? Deutero, a questão secundária, uma questão de segunda realidade, né? Nomos, norma, lei, que traz para nós uma realidade. Então, o livro ele traz essa experiência de trazer a experiência da aliança. São os ditos de Moisés, instruções de Moisés dentro da experiência para o povo de Israel, que a partir daquele momento deverá ser conduzido, depois, com a morte de Moisés, com Josué, para entrar na terra prometida. E nesse sentido, né, nós vemos aí um ponto, né, isso é os dados gerais do livro, onde se encontra um núcleo do capítulo 12 a 26. Esse núcleo, né, ele foi encontrado diante da reforma no período do reinado de Josias, em 622 a.C. E aí, a partir desse momento, nós vamos ver depois um pouco à frente,
que o livro de Deuteronômio ele não necessariamente está ligado ao período que Moisés estava vivo. Ele foi escrito muito posterior e existem várias e várias mãos. Só para termos noção, né, é mais ou menos 5 séculos que esse livro foi escrito. E dentro desses 5 séculos, né, que começa ali do século IX e que vai aproximadamente ao século IV, nós vemos que várias e várias mãos foram redigindo assim esse livro, que traz para nós toda uma riqueza. Mas esta parte do capítulo 12, versículos 26, nós vemos que ali está a centralidade do livro. E aí, o que consiste esse código deuteronômico? Que é justamente esse conjunto de leis que nós precisamos ter consciência quando pegarmos para ler este livro. Ele serve para orientar o povo diante da experiência do conduzir, né, na sua caminhada, saber o que tem, porque quando nós ouvimos falar de lei, nós precisamos ter noção que existe um limite. Temos a questão da promoção, promover a experiência do povo, da unidade, da realidade da justiça, a prática do dia a dia, o que pode, o que não pode ser, e, consequentemente, salvaguardar a prática da justiça e do direito, né, no meio do povo. E essa experiência, né, nós precisamos ver que o Senhor vai inspirando Moisés nestas realidades que traz para nós. E aí, né, pode passar, Júlia. Pode pular. Quando ouvimos falar, né, assim, dentro do... Júlia, pode pular. Número 3. Isso. E aí, existem 3 códigos dentro do Pentateuco. Por isso eu fiz aquela introdução muito breve, né? O Código da Aliança que se encontra no livro do Êxodo, que oriundo dessa questão de importância para nós, que traz toda a prática dos mandamentos e tudo mais. O Código da Santidade em Levítico, que é bom vocês anotarem essas coisas, porque sempre quando pararmos da lei da santidade, a gente pode procurar lá o porquê. São esses capítulos 17 a 25 que vai trazer para nós. E o Código Deuteronômico, que é justamente esta experiência, né, dos capítulos 12 a 26, que traz para nós esse núcleo desse livro, que traz toda a carga da experiência para nós, para ver. Tranquilo? Então, vamos avançando. Só para a gente, isso é uma forma de introduzir o livro do Deuteronômio. Pode passar? E aí, como disse, né, essa descoberta desse núcleo, né, do livro do Deuteronômio se dá no reinado de Josias. Josias reinou no período, no reinado do Reino do Sul. Existe, né, dentro da caminhada de Israel, né, uma experiência onde o povo foi conquistando a terra de Canaã, depois do livro do Deuteronômio, Josué, junto, né, com o povo, foi conquistando aos poucos esse território que se tornou o Israel, né? Mas, dentro da experiência histórica do povo, nós vemos diversas realidades que vão sendo vividas. E o período monárquico. Dentro do período monárquico, existe a questão da unificação da monarquia que se deu com Davi. E, consequentemente, né, Davi, né, e Salomão conseguiram manter esta realidade unida das 12 tribos, porque existia uma divisão que se dava justamente dentro do período, assim, de ter o Reino do Norte, que se dava na Samaria, e o Reino do Sul, Judá, Jerusalém. Quando houve, assim, umas experiências difíceis por essas divisões, houve uma queda do Reino da Samaria, uma destruição, inclusive, do seu santuário. Por questões políticas, de envolvimento de realidades e manobras que foram feitas, acabou gerando uma tragédia e uma migração desse povo para o Reino do Sul. E aí, dentro dessa experiência, o povo acabou,
né, levando consigo seus bens, e dentro deles os livros, os rolos das Escrituras. Quando Josias assumiu o reino, ele foi reformar o templo, que estava assim numa situação muito precária devido a situações diversas que o povo estava vivendo por esses conflitos políticos, que inclusive seu antecessor trouxe consigo toda uma experiência de quê? De fazer com que fosse implantado o reino, o culto dos deuses pagãos dentro do templo, que era uma profanação. E aí, dentro dessa situação, Josias, reformando, um dos seus sacerdotes levitas, dentro da restauração, encontrou esses rolos que estava contido esse código, né, os capítulos 12 a 26 de Deuteronômio, que foram abraçados, que a partir daquele momento foram sendo desenvolvidos, né, assim, os diversos livros. Então, a gente começa a ver que os capítulos que antecedem esse capítulo 12, no caso de 1 a 11, depois 27 a 34, são posteriores, não são capítulos que estão remontando essa realidade, mas são capítulos que vão sendo redigidos para complementar e, lógico, inspirados por Deus. Tanto, eu coloquei aí que a formação do livro de Deuteronômio se dá do século IX ao século V. E aí vemos o porquê. Porque dentro dessa experiência, o Pentateuco, como disse, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, Deuteronômio. Mas existe dentro dos estudiosos, né, o Eneateuco, chamado assim os 9 livros, né? Porque eles, embora falem, a gente possa ver, não vai ter 9 aí. Mas os rolos Samuel e Reis, antigamente, não se tinha essa divisão de primeira e segunda. Era Samuel e o livro de Reis. E alguns até, inclusive, colocavam uma história única, mas houve essa divisão, e aí, se contarmos, vemos que o Deuteronômio está no coração, né, está justamente no meio, para mostrar para nós esta realidade de que, da centralidade da lei, por mais que a lei seja dada lá em Êxodo, né, o Deuteronômio traz sendo o coração, esse reavivar da lei, né, na experiência da condução do povo. Tá bom? Então, vamos adiante. A gente não se alongar muito, se deixar eu ficar aqui falando até amanhã dessas histórias. Então, a gente, dentro dessa introdução geral ainda, a gente vê aí os capítulos 1 a 11, que são sessões de cunho histórico e exortativo, né? E uma coisa que nós precisamos ter, assim, muito claro na nossa cabeça, né? Que a questão que o povo traz para nós é justamente para perceber que esses capítulos trazem uma experiência histórica, uma exortação diante daquilo que vai sendo feito. E a questão dos capítulos 12 a 26, já existe um cunho, assim, literário deuteronomista, formado por escribas teólogos ligados a Judá, Jerusalém, a Ezequias, a Josias, mas também tem profetas que vão estar ali. Tanto que certos momentos do livro, né, nós percebemos que certas frases dos profetas, né, Isaías, né, que tem uma certa influência deuteronômica, traz dentro dessa experiência, porque esse livro, ele foi, como vimos, do século IX ao V, como ele foi construído, ele parte do período pré-exílico, o período exílico e o período pós-exílico. Então, assim, por quê? O que é o exílio? Exílio, né, é quando nós vemos a destruição, né, que aconteceu com o povo, justamente, né, na experiência em 587, que acontece a destruição do templo e a cidade de Jerusalém. Mas, antes disso, houve já uma experiência de derrocata do reinado do Reino do Norte, na Samaria, que aconteceu também essa destruição, que foi acontecendo progressivamente, por diversas realidades políticas que o povo de Israel estava se relacionando, né, com os demais. No caso, né, Israel tentou dar um golpe na Babilônia, que estava sendo um império ascendente, através do império, né, egípcio, que estava sendo um império decadente. Então, para tentar dar o golpe, eles tentaram usar o Egito, e depois acabou se tornando uma verdadeira tragédia para o povo, né? E tanto que o rei Josias, né, que era um rei muito piedoso, um rei muito bom, um homem, né, que tinha uma integridade, ele não era um rei para a luta. E naquelas épocas os reis iam para a luta. E quando ele foi para a guerra,
ele acabou morrendo lá porque ele não sabia lidar com essa situação. Então, dentro dessa experiência desses capítulos, traz um pouco, os profetas, essas realidades. E aí, o capítulo 27 e 34, a mesma coisa, dos capítulos 1 e 11, é um cunho histórico, exortativo, onde teve diversos estágios redacionais. Esses estágios redacionais é que eles foram feitos ao longo dos décadas e séculos também, Isso foi uma construção posterior. Tá bom? Pode passar. Então, vamos falar um pouco da divisão do livro do Deuteronômio. Isso é uma coisa importante. Por quê? Todo o livro das Escrituras, a gente precisa ter muito claro isso na nossa cabeça. Qual é a intenção do livro, do autor? A questão da teologia que está por trás. O estilo do livro, isso é importante saber. E a divisão. Por quê? Porque quando nós olhamos o livro das Escrituras e vemos a divisão, isso nos facilita a nossa leitura para saber como nós estamos conduzindo, o que vai estar ali e a forma como ele vai ser colocado. Porque toda vez que a gente vai estudar um livro das Escrituras, a gente precisa entender o sentido do texto em si. E essa é a grande dificuldade, porque nós lidamos com o texto dependendo de 3.000 anos atrás, ou até mais, dependendo do texto. Então, o livro de Deuteronômio tem essa divisão em 5 partes que eu fiz. Normalmente, muitos exegetas, biblistas, trazem 4 partes, mas eu trouxe 5 porque eu queria distinguir os discursos de Moisés com a realidade da sua morte, que são realidades distintas. E qual é o primeiro discurso de Moisés? O primeiro discurso de Moisés vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículos 43, onde ele faz memória do deserto. Tanto se pegarmos, e aí eu deixo sempre a citação, o porquê, de onde começa essa divisão. O Deuteronômio 1 vai dizer justamente isso. Vou pegar aqui a Bíblia e vou citar, pelo menos essas passagens, para a gente estar contextualizando o porquê. São estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel no outro lado do Jordão, Deuteronômio 1:1, E aí, por quê? Ele faz memória do deserto, o período do deserto. Aqui nesses capítulos ele vai estar fazendo todo o trabalho de resgatar. Por quê? Quem está aqui no Deuteronômio? A gente precisa ter noção que povo está aqui. Não é o povo que construiu o bezerro de ouro. Aquele povo morreu na caminhada do deserto. Os únicos que estão vivos aqui é Moisés e Josué, que caminham ali lado a lado. Fora isso, todos morreram. Por quê? A pena do deserto pela construção do bezerro de ouro foi justamente o povo que chegasse a mudar, porque era um povo de cabeça dura, um povo de coração fechado. Então, Moisés, nesse momento, ele faz toda uma memória. Fazer memória é trazer o passado para o presente, mas não de uma forma apenas histórica. É trazer esse passado para viver o nosso presente, refletirmos essa realidade. Tanto que quando nós vivemos esta experiência, fazer memória dentro da Eucaristia, nós não trazemos o passado apenas por passado, fazemos um teatro. Fazer memória é trazer a realidade para o presente, para o nosso hoje. E aí, no caso do Deuteronômio, quando Moisés faz isso, ele lembra, vai conduzir o povo a pensar em tudo aquilo que eles viveram nesse tempo para conduzi-los. E aí, nesta experiência, o povo é chamado a perceber justamente essa mudança que precisa acontecer. E aí entra a segunda parte desse livro, que é do capítulo 4, versículos 44 ao capítulo 28, versículo 68. E no capítulo 4, versículos 44, nós ouvimos assim Moisés dizendo: esta é a lei que Moisés promulgou para os israelitas. Vejam, ali está no presente, são estas palavras que Moisés dirigiu, passado. Agora, esta lei, uma terceira pessoa que está falando. Esta lei que Moisés, a Torá, que promulgou, e disse para os israelitas. Então,
refletir sobre a herança que antes era no Horebe, agora Moisés está refletindo essa herança em Moabe, né, justamente na montanha, fazendo com que o povo entenda essa lei. E aí, essa mediação que Moisés teve, toda essa experiência que o povo esteve vivendo, toda a experiência que o povo foi conduzido, e aí o povo entender qual o sentido pleno da lei, porque a lei, ela traz a vida, mas a lei também impõe um limite. O limite que, se for transgredida, ela traz maldição e morte. Então, é algo que nós precisamos ver quando Deus determina limites para nós. Esses limites são justamente para que nós possamos perceber que o mal que podemos ocasionar ferindo limites, isso pode ser algo muito grande que nós às vezes não temos noção. Então, a Torá ela serve para justamente, até hoje, nos tempos modernos, se fala de leis universais, né? Mas isso foi uma revelação de Deus para o povo. E o povo de Israel trouxe isso consigo. Então, é algo que nós precisamos ver como essa promulgação trouxe essa experiência para nós. Pode passar. A terceira parte do livro, né, de Moisés, que eu coloquei aí, né, dos versículos, os capítulos, um pouquinho, só para as pessoas enxergarem. Aí não tem como fazer aquela exibição, não? Completa? Botãozinho aí. Pum, aí aparece o slide inteirinho. Tem um negocinho pequenininho com a projeção aí do PowerPoint. Então vamos lá. Terceiro discurso de Moisés, né? Ele reflete sobre a aliança e faz uma renovação com o povo, né? Com a nova geração de israelitas que não fizeram aquela experiência lá no Êxodo, né? Então, dentro dessa experiência, nós vemos o quê? Justamente para nós esta graça de ver do lado do menos. Aperta aí. Botãozinho de menos aí, de onde diminui o zoom, tem um negocinho. Só apertar que ele fica inteiro. É facilita para todo mundo ver. Isso. E aí, esse capítulo 28, os versículos 69, né? Nós vemos Moisés mostrando, são estas as palavras de aliança que o Senhor mandara Moisés concluir com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que havia concluído com eles no Horebe. Então, quer dizer, aquilo que trouxe no Horebe, as 10 palavras, agora Moisés traz toda uma exortação, todo um momento de uma reflexão, toda uma experiência de mudança, traz toda essa realidade para o povo. E nesse sentido, nós vemos como Moisés conclui, mas trazendo a realidade para a novidade do povo, que aqueles ali não estavam vivendo. E aí, né, ele vai, nessa quarta parte, justamente nos versículos 31, 1, isso. É só passar isso. Mas, passa aí. Passa mais um. Só mais um. Ele traz essa experiência para o povo, né? E aí, tanto que no capítulo 33, versículos 29, nós vemos justamente esse momento aonde traz essa experiência. Deixa eu ver aqui. 33:1, desculpa. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Então ele faz toda uma oração. E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, por quê? No capítulo 32, todo ele é chamado Cântico de Moisés. Existem, resumidamente assim podemos dizer, dois estilos de escrita nas escrituras. A escrita em prosa, que é uma narrativa histórica e tudo mais, que nós normalmente temos, né? Muitas partes das escrituras estão assim, e a escrita em poesia, que traz o quê? Os salmos, provérbios, alguns ditos proféticos, inclusive esse cântico de Moisés.
né? O cântico também, né, que nós vemos de Misael, Ananias, Azarias, todos esses são estilos poéticos, e Cântico dos Cânticos, né, e por aí vai. Então, os livros sapienciais, Sabedoria, todos eles têm um estilo poético. Então, normalmente as escrituras ela têm esses dois estilos, só para a gente saber. Então, por isso é colocado dentro desse livro de Deuteronômio a narrativa e o estilo poético nesse capítulo 32, só para a gente vamos fazer um adendo aqui dentro dessa explicação. E aí, voltando, a bênção que Deus dá a Moisés justamente antes de morrer. Ele transmite a bênção de Deus. Ele é aquele que é o sacerdote, é o profeta, é o legislador. Moisés ele carrega consigo diversas realidades, funções que depois da morte dele, muitos vão ter completamente diferentes, distintos, né? E vai ser juiz, outro vai ser profeta, outro vai ser sacerdote. Moisés ele traz consigo toda essa realidade, né, de menos ser sacerdote, que dava Arão, os levitas, né, assim, mas de ser o único. E não houve outro, depois da morte de Moisés, tanto que falam isso no final do livro de Deuteronômio, que surgisse com tamanha realidade de importância como Moisés teve e que era agraciado pelo Senhor. E nesse capítulo 34, né, nós vemos e contemplamos a morte de Moisés. É por isso que eu digo que não foi Moisés que escreveu, foram pessoas que foram escrevendo. Porque, imagine, quem teria a graça de escrever a própria morte, fazer a sua própria morte escrevendo, né? Quem tivesse essa graça, meu filho, a gente vai ter justamente no momento de estar na parousia, né? Só brincadeiras à parte, né? Mas ele e Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, né? Então, antes de Moisés morrer, ele contempla a terra prometida, toda a vastidão. Isso é interessante perceber nesse último capítulo, que traz para nós essa experiência da morte de Moisés, que impõe as mãos sobre Josué, dá todo o seu poder a Josué para que possa viver essa experiência de conduzir o povo para, assim, né, justamente, né, entrar na Terra Prometida. Né? Moisés, né, ele estava também, ele chegou a um certo momento, diz os grandes historiadores e também teólogos, que Moisés não entrou na Terra, né, de Canaã, assim, para a Terra Prometida, justamente porque também ele, em certo momento, duvidou do Senhor. Então, mostra para nós como, né, a perfeição, as virtudes e os vícios não são escondidos dentro das Escrituras, né? Então é interessante perceber que dentro desse processo nós temos toda essa experiência para nós para perceber, mas isso não diminui, né, a grandeza da figura de Moisés, porque o fato dele ter tido, em certos momentos, a dúvida, né, principalmente naquele momento da rocha, né, da água, né, foi dado a Moisés falar a ordem. Ele vai lá e bate 2 vezes com sinal de dúvida, né? Então, são essas coisas que a gente precisa perceber que os servos de Deus também têm esses seus momentos de miséria, tá bom? Então, vamos passar dessa parte, né, e vamos entrar, né, assim, pode passar, ao conteúdo do livro, né? O conteúdo do livro, né, do Deuteronômio, né, o livro aparece como um testamento que, antes de morrer, Moisés deixa sobre as exigências da fidelidade que o povo deve ter, seguindo e obedecendo as normas e os preceitos que o Senhor lhe deu por seu intermédio, isto é, a base necessária da nova aliança exigida pelo Senhor devido à ruptura da primeira aliança celebrada no Sinai, por causa da confecção do bezerro de ouro. Né? E aí temos esse capítulo de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7, até o capítulo 10, versículo 11, paralelo ao Êxodo 32, né? Que é o quê? Justamente Moisés faz essa lembrança, essa memória, esse momento que ele está fazendo ali, esta reflexão sobre a aliança. Porque a experiência que o povo teve no deserto, que era uma pena, né, uma penitência que o povo foi fazer, o Senhor lhe deu isso ao povo, mas Moisés, quando está ali diante dos filhos, né, os netos que nasceram no deserto, ele está fazendo toda uma reflexão, justamente para o povo tomar ciência
e dentro dessa experiência não se deixar conduzir pelos mesmos erros do passado, seus antepassados. É aprender com os erros, né? Que é algo que muitas vezes nós precisamos fazer, porque às vezes nós persistimos muitas vezes em certos erros justamente por não parar e fazer uma reflexão. E aqui vemos como a importância da reflexão, ao olhar para o passado e ver o nosso presente, a oportunidade que Deus nos dá, nos faz também ter essa experiência de fazer hoje um novo. E esse novo faz com que nós mergulhemos justamente nessa realidade com Deus. Então é algo que nós precisamos ver cada dia mais na nossa vida e trazer isso para nós. Então esse conteúdo do livro traz essa experiência em que nós precisamos ver que existe uma realidade que Deus quer de cada um de nós e quer uma resposta. E é algo que todos nós precisamos ver. Dá uma passadinha aí. E aí, dentro do conteúdo do livro, ele tem uma unidade. Eu começo com essa frase justamente: onde falta a unidade, nossas fraquezas e debilidades facilmente se manifestam, né? Uma vez eu escutei do meu professor, né, e guardei, né? Onde a falta a unidade, as nossas fraquezas e debilidades facilmente se manifestam. Em qualquer tipo de relação. Isso é algo que nós precisamos ver. Se nós não salvaguardamos a nossa unidade, as fraquezas, as debilidades, elas vão dominar. Seja na nossa família, seja na igreja, seja em qualquer lugar, no trabalho. Então, se nós não cultivamos a vida de unidade, né, facilmente seremos levados pelas nossas mazelas. É algo que todos nós precisamos estar atentos, porque a falta de unidade é, na verdade, a destruição de um povo, né? Então, se há uma destruição, há uma fragmentação, se há algo que vai destruindo cada vez mais, conduzindo ao fragmento das relações, um verdadeiro diluir, tornando umas realidades, que são sólidas e vão sendo diluídas ao longo do tempo, é sinal que está faltando o principal. Então, por isso, nós vamos ver justamente esses temas teológicos do livro do Deuteronômio, que são, se pararmos para ver toda a realidade do livro, vai estar justamente estes 5 pontos: a aliança de Deus com o povo, a eleição gratuita, o dom da terra, o dom da lei e a centralidade do lugar legítimo de culto que se aplicará depois no Templo de Jerusalém. Tá bom? Então vamos passar para a gente ver só esses pontos rapidamente e assim, concluirmos a nossa introdução aí ao livro e saber um pouco dessa realidade. A aliança de Deus com seu povo. A resposta do povo é que o Senhor seja amado de todo o coração. Deuteronômio 6, 4 a 5. É o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é uno, ó unidade. Porque normalmente é traduzido como único. E não é único, é uno. Justamente, uno. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E é esta palavra que o Senhor traz para nós. Se nós queremos viver uma experiência com o Senhor, a resposta, ela precisa ser nossa, porque o Senhor deposita o seu amor. E aí, qual é a forma que nós podemos responder esse amor do Senhor? E aqui que é grande realidade da aliança. A forma que nós vamos responder é ser fiel à aliança, que aí requer o quê? Obediência, pois a obediência quebrada, ela gera, consequentemente, a infidelidade, Porque, bora supor, se não somos fiéis a uma aliança, a fidelidade, ela requer obediência. Obediência é o quê? Você não vai ser fiel a algo se você não quer. Impossível. Ninguém consegue ser fiel a algo que você não quer. Então, para você querer algo, você precisa desejar. E desejar, você precisa querer. E o querer requer o quê?
uma forma de vida. E aí, essa forma requer o quê? Uma atitude de fidelidade. E aí, a obediência, ela entra por quê? Porque o fato de obedecer é você ser fiel, mas estar junto, do lado. E por isso, né, a questão da obediência, ela vai necessariamente gerar o amor. E aí, o amor, ele exige o quê de nós? Piedade filial, que é justamente o desejo de ser, né? Porque a piedade, ela é um desejo de querer ser filhos de Deus. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Justamente de pertença, né? Nós somos o povo de Deus, mas aí, no fundo, para se comportar como povo, como filho de Deus, nós precisamos ter justamente essa reverência, essa obediência reverencial. E aí, se nós não temos o zelo, se nós não temos o temor, se nós não buscamos viver essa realidade de realmente despojar-nos, de querer realmente lutar para viver esse amor, porque o amor, ele requer uma resposta, e a resposta é justamente nosso ser, né? De querer todo para si. Uma pessoa que ama quer se entregar completamente ao seu amado. E quer essa resposta também. Porque um amor que não é correspondido, ele morre. Então é algo que nós precisamos ver que esta luta nós precisamos travar na nossa vida. E é algo que nós precisamos ver como o temor, colocar Deus no seu devido lugar, nos traz dessa realidade de viver cada vez mais com o Senhor. Tá bom? Então isso é um pouco da aliança do povo, pode passar. E aí, qual é a consequência desta realidade? A eleição. O povo de Israel foi escolhido. Foi escolhido, né? Essa eleição aconteceu em Abraão. Porque, na verdade, desde o pecado original, quando o pecado entrou no mundo, o Senhor nunca abandonou a humanidade. Se pararmos para ver a aliança com Noé, é a primeira aliança, é a aliança com a humanidade. Só que a humanidade estava tão pervertida que Deus escolhe um povo. E aí essa eleição, ele não escolhe por ser melhor, ele escolhe ser povo justamente porque é o pior de todos, que mais ainda tinha algo que dava para trabalhar, né? Então, vejam, era um povo de cabeça dura, um povo com o coração fechado, era um povo tinhoso, um povo murmurador, era um povo... Para ver a realidade de Israel, a gente fala assim, cara, para que Deus escolheu esse povo louco? Tinha tanta gente para você escolher, foi escolher logo esses filhos de Abraão, né? Mas é aí que nós precisamos ver, né? A eleição de Israel como um povo único e sua libertação do Egito não se deve a uma conquista humana, mas à pura graça do Senhor, que é fiel às suas promessas aos pais. Que pais? Abraão, Isaac, Jacó, José. A eleição é o dom único e totalmente gratuito. Então, quando Deus elegeu Israel, ele elegeu justamente por dom, por amor. E não é amor porque vai ser respondido, muito pelo contrário, é um amor que não é correspondido. Aí você olha para ver racionalmente, é coisa de maluco. Né? Deus é louco, vai escolher logo esse povo que não quer responder, um povo que não quer obedecer, um povo que não quer ser fiel, um povo que não quer estar ali com ele. É um povo que, cara, subiu Moisés, passou os dias, já botou aqui o nosso Deus que libertou, aqui, ó, constrói um bezerro de ouro. É assim. E para ver, nós cristãos, nós recebemos uma graça, a mesma coisa a eleição no dia do batismo, foi conferida a graça, esse dom único e totalmente gratuito a nós, a graça do Espírito Santo. Nós temos mais que os judeus. Mas aí vemos como nós tratamos essa graça, essa eleição, porque deixamos de ser criaturas por Cristo, sermos filhos. E aí, toda essa experiência que traz para nós é algo que nós precisamos ver o que nós estamos fazendo. Porque o Senhor ele quer dar a cada um de nós o melhor. Ele dá o seu dom completamente. E por que nós não conseguimos sair do lugar muitas vezes? O problema está na graça do Senhor? Está em Deus? Não, o problema está em nós. E é aí que nós precisamos acordar, porque é justamente aqui o grande problema. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado, quando nos deu a graça do batismo.
O pecado já não tem o poder total sobre nós. Nós temos a liberdade, a força do Espírito. Nós temos a graça do Senhor que vai agir em nós para nos impulsionar, para nos libertar dessa escravidão. Só que nós preferimos continuar chorando nas cebolas do Egito, né? É algo que todos nós costumamos fazer. Ficamos assim, recebemos a graça, somos libertos do mais, mas nós preferimos continuar chorando nas nossas misérias. Né? Ficar assim, não, mas deixa o meu pecadinho aqui, porque dá prazer, faço isso, faço aquilo, porque eu quero isso. Então é algo que a gente fica preso. A gente não consegue se libertar, às vezes sair do lugar e fica lá. Aí fica lá igual o povo de Israel, murmurando, não são cabeça dura, não aceitamos a mudança. É tudo isso. Para ver a história. Por isso que eu gosto de ver esses livros do Antigo Testamento, que a gente olha para a realidade do passado e olha o presente e fala assim, gente, aqui, ó, eles já passaram por isso, porque a gente está passando e não muda a cabeça. Ô, povo de cerviz dura. É assim. É algo que a gente, às vezes, precisa quebrar, pedir a graça de Deus quebrarmos também. Então, a eleição é perceber, ver o povo. Estou falando isso no Deuteronômio, mas trazendo isso para hoje também. Olhe para nós, nós fomos eleitos e somos eleitos no amor, em Cristo, no sacrifício dele, para sermos realidade do seu dom no mundo. O Senhor conferiu essa graça a nós para que nós possamos também transbordar essa graça neste mundo. Tá bom? Então a gente pula aí mais um, né? Aí, os 3 últimos pontos. O dom da terra, o dom da lei e a centralidade do culto. Representa o ponto de chegada e término do processo que se iniciou no Egito. Aquela caminhada no Egito, que o povo saiu do Egito, né? Passou para o deserto, foi até o Sinai. No Sinai fizeram aquela burrada, né, de construir o bezerro de ouro. E aí, penalizados, foram caminhar no deserto para morrer aquelas dragas todas do inferno para ficar lá morrendo no deserto. Ficou tudo lá. Então, é o ponto de chegada, Sinai, ponto de partida. Mas o término desse processo, que se iniciou lá no Egito, ele traz dentro de Canaã, a terra prometida. Então, a entrada da terra prometida é o cumprimento da lei e também das promessas de Deus, que foi feito a Abraão, porque Deus, o Senhor, ele foi respeitar essa realidade, e também é justamente a forma como o povo vai se comportar dentro dessa situação, daquilo que ele colocou e atualizou com Moisés dentro do Deuteronômio, né? E aí, a fidelidade à lei é o que vai garantir ao povo a permanência na terra. Se a gente começar depois a olhar todo esse processo da leitura desses livros históricos, né, que vão ali até os profetas, né, vamos ver que a perda da terra se dá justamente pela infidelidade do povo daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Porque o Senhor deu tudo trabalhado. Deu assim, ó, nas mãos. Tudo mastigadinho. Mas o povo preferiu fazer o quê? Virar as costas para o Senhor. Então, por isso, né, a condição necessária para o povo receber a bênção é essa, a fidelidade, né, a resposta ao seu amor, ser fiel à lei. E aí é o próprio Senhor que vai indicar o lugar de culto que depois, né, em Reis, vai indicar Jerusalém, né, como lugar de culto, porque aí começou a surgir diversos templos, porque na conquista o povo foi tendo. E durante toda a caminhada do povo na conquista, no deserto, lembremos, aonde estava o templo, que não existia templo, era a tenda santuário. Era aquela tenda que os levitas carregavam, que dentro da urna de madeira estava a tábua da lei. Então, o povo, durante todo o tempo do deserto, foi acompanhado com o Senhor. E o Senhor fez o seu caminhar junto com o povo, não os abandonou. Então, toda essa experiência de conquista, tanto que nós vemos Jericó, o povo está caminhando com a Arca da Aliança. Está ali, marchando, porque o Senhor luta junto com o seu povo. E é onde nós precisamos ver que, nas nossas lutas da nossa vida, o Senhor nunca nos abandona. A questão é, se nós não conseguimos superar certas dificuldades, certos problemas que vão acontecendo, se nós vamos fraquejando, é sinal que nós não estamos com o Senhor. Nós estamos querendo caminhar sozinhos.
se há muitas vezes os fracassos na nossa vida, se há justamente as quedas, se há destruição da nossa vida, é porque nós tomamos as nossas decisões sozinhos. E a ruína da nossa vida é justamente quando nós queremos possuí-la. Volta ao Gênesis. Quando nós queremos possuir para nós a nossa realidade, nosso querer, a nossa vontade, a tendência nossa é muitas vezes trazer a morte para nós, em vários aspectos e sentidos. Então é isso que o Deuteronômio quer evitar. Moisés faz toda essa exortação, faz toda essa memória, faz todo esse processo de relembrar a lei, conduz o povo a uma reflexão, traz para nós a bênção, para mostrar para nós essa realidade, justamente para perceber que o Senhor é fiel ao seu amor. Então, eu acho que é isso, né? Vê se tem mais um. Acho que acabou. Zerou. Então, povo, Deus, é isso que está aí. Agora eu fico aberto às perguntas se souber responder. Pergunta. A Amada me perguntou, padre, tem uma pergunta. Onde seria na Bíblia sobre a conservação da natureza? Ixi, eu não sou exegeta não, tá, gente? Onde seria a conservação da natureza? Aí, uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu sou péssimo com números. De gravar número, capítulo, essas coisas, sou péssimo, né? Mas eu vou tentar aqui ver alguma coisa rápida. Eu não vou saber responder agora, Amália. Eu vou tentar depois ver e vou depois responder. Eu tenho pelo menos essa minha saber não é a minha limitação, né? Eu nem saberia se tem alguma coisa aqui agora específico, né? Acho que caçando aqui, acho que não vou conseguir achar não, mas tem alguma outra pergunta? Vocês estão abertos, pessoal, para falar. Não tem pergunta não. Tem as pessoas agradecendo. A Dalva Santos botou, como é bom aprender. Obrigada, Padre Henrique. Eu que agradeço. Vocês esquentaram minha cabeça para relembrar tudo isso. Eu não tenho noção como que a gente esquenta. A Vera Paris botou, é uma benção ouvir suas palavras. Osivaldo Gomes botou, pura perguntas, tá, pessoal? Padre Henrique. Vera Maria botou, somos leigos, temos que entender mais. Eu também. Não é só vocês, não. Deus está sempre à frente. Eu também tenho que aprender mais, vocês não têm noção. A gente aprende juntos. Bom, tem um livro aqui da sabedoria, capítulo 20, né, que fala sobre esse versículo 6, né? Pois a criação inteira, obedecendo às tuas ordens e em sua natureza, tomava novas formas para guardar incólumes os teus filhos. E aí fala um pouco dessa realidade, né? Os livros sapienciais têm alguma coisa essa questão, acho que esse capítulo... Então tá, então tu respondeu. Eu vou depois procurar. Depois eu te dou essa resposta, vou ficar te devendo. Porque eu vou ser sincero. Esse ponto aí... É porque, eu vou ser sincero com vocês, está muito nessa coisa, na moda ecologia, né? Então, os escritos ecológicos, né? Toda essa coisa de natureza, está tudo na moda, né? E alta também, né? Mas eu vou ser sincero para vocês, eu não sou biblista, né? Nem sou teólogo, não. Eu sou curioso. Então, assim, eu sempre vou procurar. Vou perguntar, né, aos que sabem, os especialistas, e depois eu trago essa temática sobre a natureza, né? Porque eu agora, de cabeça, não vou saber mesmo, não. Alguma coisa na Bíblia onde defende essa questão da natureza, né? Mas eu acho que sempre vai ter algo que vem da natureza, né? Desde o Gênesis, assim, me recordando, né? Um pouco do Gênesis, tem essa questão do quando um homem vai começar a procurar.
até, inclusive, o capítulo 15, é interessante perceber isso, no Deuteronômio 15, que está hoje sendo proposto pela CNBB, acabei nem falando, fala do ano sabático, né? Esse ano sabático, inclusive, para o povo judeu, né, embora seja só aquele versículo do capítulo 11, né, um textozinho, abre a mão em favor do teu irmão, né, que é abre tua mão para o teu irmão, que é essa temática. Esse ano sabático, o que acontece? A cada 7 anos, dentro do judaísmo, eles têm esse ano sabático, que era um momento de deixar a terra descansar, né, onde um ano que ninguém trabalharia na terra somente para o necessário. Dentro dessa experiência do ano sabático, né, havia a questão do perdão das dívidas, né, que era o quê? As pessoas que contraíam dívidas, né, com seus credores poderiam se tornar escravos. E aí, né, ao longo de seis anos, a pessoa ela pagaria com o trabalho, com esforço e tudo mais. No 7º ano, aconteceria o perdão da dívida, no caso, para um outro judeu. Quando a pessoa era de outra nacionalidade, que não era um judeu, o que acontecia? Essa pessoa poderia receber também o perdão, mas recebendo perdão, ela era admitida no povo judaico, né, que era tipo um simpatizante, né, porque para Deus, né, tem que ser de mulher judia, né, então tem que ser literalmente, né, de uma família judia. Se você não for, você pode ser um adepto, não, né, um judeu propriamente dito. Então, o judeu, ele é judeu por raiz, né? Então, é algo que isso acontecia dentro do Antigo Testamento. Então, dentro desse capítulo 15, fala sobre essa questão do cuidado, até porque, se a gente vai usando a terra, é ali subentendido isso, em uma interpretação, né, traz para nós o quê? O que nós estamos vivendo hoje. Lógico, o que acontece hoje? E aí eu não quero entrar em questões políticas e tudo mais, porque isso aí acaba querendo não existe todo um movimento, né, mas a briga que existe lá na Amazônia, eu falo para vocês que não é da floresta, né? Então, assim, a briga da Amazônia não é para queimada, não é nada disso. É pelo diamante, é pelas pedras preciosas que tem lá, é pelo ignóbil, é pelo petróleo, por aí vai. Porque a Amazônia é riquíssima em várias coisas. Então, lógico, né? Eu estou falando isso porque eu escuto especialistas na área de ciência, né? Eu não estou falando questão política. Eu estou falando isso porque tem especialista na USP, se quiser, eu faço até um vídeo aí para vocês que vai fazer um comentário crítico, veemente, para o quê? Porque Angela Merkel, aquela galerinha lá toda lá da ecologia, né? Estão preocupados muito com as ecologias, né? Mas pergunta onde estão as ONGs deles lá. São justamente pontos estratégicos que eles se aproveitam. Então, assim, a questão toda não é isso, a ecologia é isso, né? Hoje. Só que os especialistas mesmo falam que percebe que existe um abuso, sim, do ser humano, que às vezes ultrapassa, porém a natureza ela tem uma força muito maior do que nós. Nós somos isso aqui, ó, dentro da natureza. Se a gente para ver o que é o ser humano no universo, o que é o ser humano nessa terra, o ser humano é nada, né? Vamos ser concretos. A força da natureza ela destrói tudo e se renova. A própria natureza ela se renova, desde que a gente não afete completamente. É o caso, né, que o Deuteronômio 15 coloca para nós. Se nós temos a questão do cuidado da terra, se queremos ter ela sempre produtiva, precisamos aprender também a zelar. Então, é algo que todos nós precisamos ter. Então, dentro desse capítulo 15, traz um pouco dessa noção também do cuidado da natureza, tá bom? É porque, assim, eu falo isso porque hoje você fala qualquer assunto, né, acaba gerando uma polêmica política. A maioria perguntou por que o povo de Israel ficou 40 anos sem comer pão e sem beber vinho. O povo de Israel, isso é o quê? No Êxodo, Maria Luísa? Maria Luísa. Assim, 40 anos sem comer pão. Eles não ficaram sem comer, comer pão, entre aspas. Eles ficaram sem comer, eles ficaram comendo um maná. O que é o maná? Não é um pão, é uma gosma, né? Que o maná surgia. Só que eles tinham que comer o maná, né, durante 40 anos, porque eles tomaram uma penitência. Porque se a gente parar para perceber, a ação de Deus seria dizimar o povo naquele momento, né? O povo de cabeça dura. Lógico que tem muitos elementos
antropomórficos. O que é o antropomorfismo que existe aqui dentro da Bíblia? São sentimentos humanos que são colocados para Deus, porque a gente não tem como fazer a linguagem de Deus. Mas, naquela noção que o povo tinha ali logo no início, era que Deus se manifestava também um pouco pela natureza. Tanto que você vê o vulcão entrando em erupção. Era a ira de Deus, né, que Moisés estava achando. Mas o povo ficou somente comendo, né, o maná e justamente bebendo água quando sentiu fome. Até Deus ainda foi misericordioso, mandou as cordonices, mas por penitência. Esses 40 anos foram justamente uma penitência que o povo passou, mas na verdade para matar aquele povo morrer no deserto, né? Para não entrar na terra prometida, porque ele queria que entrasse um povo sem vício, né? Um povo que de fato viesse viver o que ele propôs para dar testemunho para as demais nações, né? Porque o povo estaria cercado por outras nações. O povo de Israel foi escolhido não para ser, né, eu posso dizer assim, o povo melhor, não, é para ser sinal. Então, é a mesma coisa para nós. Nós não somos melhores por ser cristãos. Nós precisamos ser sinal. Então, nós somos eleitos, por isso que a eleição é gratuita. Nós recebemos a graça gratuitamente. Recebemos o dom do Espírito Santo imerecidamente, mas para sermos sinais, é para a nossa conversão. Então, é um pouco isso que o povo viveu isso lá e traz isso para o deserto. Tá bom? Não tem pergunta, temos agora só elogios. O Fabrício Machado botou: esses estudos estão sendo maravilhosos. Obrigado. A Dalva Santos botou: sou coordenadora do Círculo Bíblico e preciso muito aprender. Obrigada, Padre, sua bênção. Pertenço a Maria Montecristo, São Judas Tadeu. Obrigado, bem-vindo. A Vera Maria botou... Todo dia. Também peço a Deus, eu sempre ouço palavra. É o meu pedido todo dia. A Maria botou: Deus está à frente de tudo e nós mesmos é que ser obediente e seguir sua palavra. Marinete, a coisa mais difícil que nós temos é ser obediente, né? A Margarete botou que Apocalipse 11, 18 fala sobre a natureza. Deixa eu ver aqui. Apocalipse é um... É o fim do livro de trás. 11, 18. Vou ver aqui, porque aí eu tenho que procurar aqui, né? 11, 18. Fala das trombetas para dizimar tudo, né? Mas aqui já está numa questão da apocalíptica, né? Já é uma outra realidade, né? A escatologia, né? Fim dos tempos. A sétima trombeta e os ais, né, de Deus. Ai de Deus. Deus me livre. Esses ais de Deus, eu quero não estar, né? Deus me livre. Deus arruinará os que arruinaram a terra. Apocalipse 11, 18. Mas a gente tem que ver o Apocalipse com cuidado. Não pode ser ao pé da letra, como nenhuma passagem da Escritura tem que ser ao pé da letra. Por quê? Só explicar isso para vocês. O Apocalipse, principalmente, existe uma questão teológica por trás, né? Toda uma teologia do livro. Se a gente pegar a Bíblia e, junto com os nossos irmãos separados ao pé da letra, se fosse aqui, a gente não vai viver. Porque, assim, a gente tem que parar para ver o livro no contexto. E aí, qual o contexto? Aí a gente tem que ver. Lógico que, assim, eu não vou conseguir interpretar isso agora, né? Mas é só para explicar para vocês que, se a gente pega uma passagem solta, um versículo solto, só para explicar para vocês, a gente pode desvirtuar o sentido da palavra. Então, assim, sempre quando a gente for citar algo, a gente precisa citar dentro do contexto que a palavra está sendo colocada, porque isso é o que nos ajuda a não ter uma distorção da palavra, mas sim uma compreensão. Por isso que, com todo o livro das Escrituras, qualquer livro que seja, só para a gente, sempre quando a gente for entrar assim para estudar, né, qualquer livro que seja, a gente precisa estudar o período que ele foi escrito, a cultura que está envolvida, qual a intenção teológica, o estilo do livro. Essas questões são fundamentais para a gente até trazer isso para hoje também, tá bom? Isso aí eu falo para todos, tá? Eu aproveito já o que a Margarete colocou. Perguntou, Júlia, pergunta ao padre Henrique se temos salvação. Só Deus sabe, eu não sei. Isso aí não sou eu. É só ele que pode julgar. Eu espero que sim.
a Joseli botou em Gênesis 1, 26, 30, Deus diz ao homem que tudo na natureza foi criado para o bem do homem, sendo assim fica subentendido que devemos criar para cuidar, tendo, eu acho. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque quando eu vejo isso, me dá nos nervos, as citações assim. Vocês já viram aqui que aqui embaixo está rolando Deuteronômio 15,11. Sempre quando a gente citar, deixa aqui pronto que eu vou aproveitar o ensejo. Né, eu estou vendo já a segunda citação, terceira citação desse jeito. Essa citação com 2 pontos, vou ser bem direto com vocês, são os protestantes que fizeram isso para mudar a forma de citar dos católicos. Só que a forma como nós citamos não é uma forma que invenção, né? Isso é uma forma que já traz da tradição. Quando for separar dos livros, e a forma que traz, sempre quando for separar o capítulo de versículos, é sempre com vírgula. Agora, entre os versículos, vamos supor, aqui, de 26 a 30, é um hífen. Agora, se eu vou falar do 26 e depois do 30, é 26,30. Entendeu? Mas é isso aí mesmo, assim. Deus criou tudo, e lógico, vamos lá, o Gênesis, né? Ele colocou o homem antes do pecado para ser aquele que colaborasse, coparticipasse com ele na obra da criação. Tanto que Deus colocou tudo nas mãos do homens. Tanto que, assim, existem 2 formas dentro do Gênesis que a gente precisa entender. Existem 2 estilos de textos aí nos 3 primeiros capítulos. Gênesis 1:1 a 2:4a, que é uma forma de escrita que está dentro desse daí que foi citado pela Joseli, que é justamente o quê? Né? É um escrito de teologia sacerdotal, que mostra a unicidade de Deus e a onipotência de Deus. Tanto que se a gente ver essa narrativa da criação, a gente vai ver tudo que volta de Deus. Só palavra, pela palavra, Deus diz, né, a palavra, né? Deus vagava. Quando vemos de 2:4b, né, que aí é o versículo B, é metade do versículo 4, né, do capítulo 2 de Gênesis B, a 3:16, a gente vê outra narrativa. Deus criando de novo o homem. Só que aí é uma forma deuteronomista já vista, antigamente se dizia isso, que mostra a criação do homem e a realidade do pecado, da origem do mal. Porque esse texto é mais antigo que esse do primeiro capítulo. Só que como vai falar sobre a criação do pecado e do homem, se não fala da criação do mundo? Então aí a inspiração do autor, né, que fez esse livro, escreveu essa parte do primeiro capítulo para colocar diante de tradições, e aqui a gente precisa ter bem claro isso. Todas as escrituras, todas elas são tradições de tradições. Antes de ser colocado na escrita, muitos destinando as cartas paulinas, que muitos São Paulo escreveu mesmo, São Tiago, as cartas apostólicas, mas os livros no Antigo Testamento, né, algumas partes do Novo Testamento, muitas delas foram escritas posterior aos autores. E aí a gente vê a questão de Moisés. Moisés viveu em 1240, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas acho que é mais ou menos isso mesmo. É 1250, né, a 1210. Eu falei que o escrito de Deuteronômio foi feito entre o século IX e o século V. A gente vê a diferença do espaço-tempo. Mas como o povo conservou isso? Levando isso de tradição em tradição, né? A tradição oral, onde aquelas histórias que eles viveram foram passando de pai para filho, filho para os pais, e consequentemente, né? Então, a escritura ela foi escrita dentro desse contexto que depois, né, quando foi colocado no reinado de Josias, a reforma, e trouxe para escrever e dizer assim ao povo, né, trouxe para nós essa realidade. Eu até queria deixar para vocês depois, né, como curiosidade, né, se vocês quiserem ler, né, essa descoberta dos livros de Deuteronômio, 2 Reis, capítulo 22, versículo 3, e depois até o capítulo 23, versículo de 27. 2 Reis, capítulo 22, versículo 3, até o capítulo 23, versículo 27. É onde você vai descobrir o núcleo do Deuteronômio, como eu falei para vocês, dentro de Josias. Tá bom?
Mais alguma coisa? Aí eu vou fazer uma pergunta, acho que é a última agora. Padre Henrique, não, fui convidada a ser ministra da Eucaristia, não aceitei. Estou em pecado por isso? Não, meu filho, ninguém é obrigado a nada, pelo amor de Deus. Não, e até porque é um ministério, né? Ministério é convite, mas se a gente não está preparado, não se preocupe, não é pecado, né? É igual a questão de ser padre. Eu não sou obrigado a ser padre, entendeu? É uma escolha, eu fiz, né? A gente não é obrigado a nada dentro da igreja, pelo amor de Deus, ainda mais ministério, né? Eu sempre falo isso, né? É na liberdade. Se você não se sente bem, né, não se sente confortável, a melhor coisa a se fazer é, de fato, não aceitar. Eu sempre digo isso para as pessoas, né? Se é algo que você é convidado e você sente que aquilo ali cai no coração e realmente você vê que se sente confortável, se sente em paz, aí é sinal de Deus, né? Sempre fazer isso. Não é pecado não, tá bom, Elô? Agora só tenho um agradecimento aqui da Cristiane falando. Seus ensinamentos são sempre luz para suas ovelhas. Obrigada, Obrigado. Padre. Tá bom. Acabou? Então, obrigado, pessoal, pela paciência, né, por me escutar, né, dentro dessa loucura toda. Espero que vocês tenham compreendido. Tentei ser o mais possível claro, porque vocês não têm noção a maluquice que é estudar, né, esses livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. A quantidade de informação, vou falar para vocês que é para deixar mais cabelo branco, né, até descabelado, né, mas, né, sempre uma alegria poder partilhar com vocês. Sempre que eu puder, venho trazer mais conteúdo, né? Só digo vocês que eu só não tenho trago mais, né, pessoalmente, tenho pedido a outros, porque o tempo para mim está sendo bem complicado, né? O fato de estar na pandemia que está mais tranquilo, muito pelo contrário, né? A pandemia tem me deixado mais trabalho do que antes da pandemia, né? Então a coisa está bem complicada. Deus me livre, mas que passe logo essa pandemia. Vamos rezar para acabar logo isso, porque ninguém aguenta mais. Né? Tem que acabar logo a cura dessa pandemia. Rezar pelos cientistas, porque essa coisa de vacina muito rápida também fico preocupado, né? Mas vamos rezar para que ilumine esses médicos, cientistas, para encontrar a cura para esse vírus. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Boa noite. Tem mais alguma coisa? Obrigada, não, acabou. Obrigada. Então, agradeço a todos vocês. Então, vamos rezar e pedir a bênção de Deus sobre nós nessa noite, para que tudo aquilo que foi colocado nesta partilha possa cada vez mais fecundar os nossos corações, iluminar nossas mentes, e que possa cada vez mais conduzir nossos passos, para que mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante das nossas limitações, da nossa pequenez, nossas misérias, seja a graça do Senhor a nos conduzir cada vez mais na nossa vida. E à luz da sua palavra, possa orientar e guiar nossos passos, ajudar em nossa conversão e assim nos auxiliar cada vez mais no caminho da nossa salvação. Te pedimos, Senhor, que venha nos conduzir nessa noite, que nos dê um repouso tranquilo, para que nós possamos assim descansar e assim restaurar as nossas forças, para que possamos continuar a vos amar e servir diante das nossas atividades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era sempre, sempre. Amém. Deus vos abençoe, proteja e guarde de todo mal pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela paciência, pela presença e a companhia de vocês. No sábado temos sobre o livro do Apocalipse, a introdução, gente, não esqueçam, às 4 horas da tarde, tá bom? Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.